Fala meu povo, sejam muito bem-vindos a esse vídeo onde eu quero te mostrar como que você pode planejar o seu ano, né? Mesmo que janeiro já tenha passado, eu vejo que muitas pessoas já perdi janeiro, ou até planejei ali, defini minhas metas, só que fevereiro, março eu já fui desanimando e tudo mais, e a pessoa ela continua o restante do ano inteiro sem planejar, tá? Então eu vou te mostrar aqui, seguindo essa estrutura deste livro aqui, que na minha opinião é um dos meus livros preferidos, vou deixar até o link aqui embaixo caso você queira conhecer, que é Um Ano em 12 Semanas, tá? Ele traz uma abordagem, eu já li basicamente umas 3, 4 vezes, e você não precisa ler, eu já vou te entregar tudo do principal desse livro. Mas ele traz uma abordagem muito diferente sobre parar de planejar o ano através de 12 meses, que é o que está todo mundo acostumado, e começar a planejar em 12 semanas. Por quê? Quando eu planejo em 12 meses, né, o meu plano inteiro ele é baseado em objetivo, porque a gente pode fazer muita coisa em um ano. Então você coloca lá, eu quero estudar não sei quantos livros, eu quero perder não sei quantos quilos, eu quero que minha renda aumente, eu quero ter dinheiro guardado, eu quero ter tempo para os meus filhos, para minha esposa, para o meu marido, enfim. Você vai colocando um monte de objetivo e vira como se fosse o seu planejamento uma lista de desejo. Eu gostaria de fazer isso. E aí você olha para a sua situação atual, que está completamente oposta desses objetivos que você colocou, e você não tem a sequência clara de ações. Então a gente acaba perdendo muito tempo quando a gente tem esse pensamento de 12 meses. Fazem mais ou menos uns 2 anos que eu sigo essa estrutura, né, onde eu parei de planejar 12 meses, comecei a planejar trimestres, tá? E aí, até fazendo um parênteses, não é você planejar 12 meses e você quebrar isso em trimestres, né? Às vezes é um erro que a pessoa costuma cometer. Eu tenho uma meta lá que eu quero faturar tanto até dezembro, e aí eu quebro isso em 4 partes, e aí são os trimestres que eu vou avançando. Cada ano é individual, tá? Então essas próximas 12 semanas, as próximas 12 semanas, elas têm metas individuais que não estão relacionadas, mas todas elas seguem uma lógica que eu vou explicar para vocês. E uma outra vantagem é que você para de perder tempo. Então, enquanto o outro eu tenho muito prazo para alcançar o que eu preciso, nesse aqui eu tenho um senso de urgência muito maior, porque 12 semanas pode parecer bastante, mas ela chega muito rápido, então você não pode desperdiçar tanto tempo igual a gente desperdiça quando a gente tem 12 meses, né? E uma outra vantagem é que você pode começar na data que você quiser. Às vezes já passou janeiro, eu acabei desanimando e tudo mais, coloquei muita meta, não consegui colocar, e você pode começar hoje, cara. Dá para você colocar essa estrutura aqui de hoje até as próximas 12 semanas para você colocar esse plano aí para rodar na sua rotina. Então, igual eu estava comentando, eu estou fazendo isso na minha própria rotina tem uns 2 anos e foi os anos que a minha empresa mais cresceu, foi os anos que eu mais melhorei no quesito saúde, no quesito relacionamento, no quesito ciclo social, fé. Cara, é muito intencional e esse livro eu indico para todo mundo, que é um dos meus livros preferidos de organização. Você não precisa de outro livro de planejamento além desse, tá? E como que funciona essa estrutura de planejamento e por que eu estou falando isso aqui nesse dia em específico? Terminou oficialmente o meu primeiro ciclo de 12 semanas deste ano, né? Então eu coloquei um que começou exatamente no 1º de janeiro. No dia que eu estou gravando, ele terminou ontem. E eu já emendei um próximo ano que começou hoje, né? Com todas as ações, toda a estrutura que eu vou te passar. Então, nessa estrutura, você começa a ter muito mais esforço intencional e esse plano ele é inteiro baseado em ação, tá? Tipo, o que eu vou fazer de semana a semana para que eu atinja as metas que eu quero. E ele fala só nessa parte introdutória que eu tô percebendo que tá ficando meio longa, mas é um livro que dá para eu falar muito tempo dele que eu gosto bastante. E ele fala sobre um conceito de desequilíbrio intencional. Então, às vezes, a minha vida tá com uma completa bagunça. Eu acordo tarde, eu tô cheio de hábito ruim, eu passo 7 horas no celular, eu tô com sobrepeso, eu ganho pouco, eu tô depressivo, eu tô ansioso. Cara, eu tô com várias áreas. Eu não sou um pai, uma mãe presente, eu não tenho tempo no meu relacionamento. Eu tô com muito problema e várias áreas com problemas na minha vida. Ele traz o conceito de desequilíbrio intencional. Eu escolho poucas áreas. Então, nas próximas 12 semanas eu vou melhorar meu faturamento e a minha saúde. Beleza. Tá? As outras áreas, elas precisam continuar sendo melhoradas. Mas você vai colocar um desequilíbrio intencional, onde nessas primeiras 12 semanas você melhora essas áreas, nas próximas 12 você olha quais que você precisa dar mais atenção e você melhora elas também. Então você vai melhorando área por área. Beleza? E como que faz para você montar toda essa estrutura? Eu vou te explicar agora. O primeiro passo para você se organizar, né? Você vai precisar ter uma perspectiva.
que seria uma perspectiva? Você precisa saber para que você quer ser produtivo. É muito vago falar, eu quero usar a agenda, eu quero usar a lista de tarefas, eu quero priorizar tarefas. Para quê? Devolve com um porquê todos esses motivos mais óbvios de se organizar. Ah, eu quero me organizar para ter tempo livre. Para que você quer ter tempo livre? Para passar mais tempo com os meus filhos. Mas por quê? Pô, porque meus filhos são tudo para mim, minha família é a base de tudo. Você vai afunilando e criando a sua perspectiva de vida. E a ideia é que você não tenha medo de sonhar, cara. Às vezes a gente pensa, pô, eu tô no emprego CLT que eu ganho um salário mínimo, ou eu ganho 2, 3 mil reais por mês. Cara, o sonho da minha vida é não ter problema com dinheiro. Eu quero viajar com a minha família, eu quero proporcionar boas escolas para os meus filhos, eu quero realizar sonhos dos meus pais, enfim, os meus próprios. E às vezes a gente fica pensando, mas eu não sei se eu colocar uma meta muito grande, é só você ter perspectiva. Pô, eu gostaria de ter uma conta com muito dinheiro sobrando. Eu gostaria de fazer pelo menos 30, 40 mil por mês líquido. Eu gostaria de ter 3, 4 viagens que eu faço com a minha família ao longo do ano. Você precisa ter essa visão de vida. Ele traz uma frase que eu quero te falar aqui, porque eu já li tanto que eu meio que decorei algumas partes, que é mais ou menos o seguinte: você só vai fazer coisas diferentes, encarar o desconforto, buscar ações que você não está acostumado a fazer, quando você tem uma perspectiva muito maior de futuro do que a sua atual. Tá? Então o seu futuro ele precisa ser muito melhor. É isso que vai te fazer te mover. Porque às vezes, cara, eu tô numa situação que eu tô completamente estagnado e completamente vivendo no automático. E aí eu boto uma meta completamente nada a ver, que é ler 12 livros por ano. Não faz o mínimo sentido, não vai mudar a sua vida, não vai te melhorar, não é uma meta que progride para uma área maior que seria em volta das suas perspectivas. Então, isso aqui ele vai sustentar a sua organização. É a perspectiva que faz você acordar cedo, é a perspectiva que faz você ir trabalhar até um pouco mais tarde, fazer coisas diferentes. Porque se não, eu gostaria só de manter tudo organizado. É só fazer tudo igual. Tá? Você não precisa de ação diferente, não precisa nem de planejamento, nem assistir esse vídeo. Você pode fechar e vai viver sua vida. Mas se você não busca melhorar e não sabe nem o que seria esse melhorar na sua vida, não faz sentido. Você não vai ter aquela força de persistir, de encarar a procrastinação e tudo mais. Por isso que lá no Fluxo, para você ter uma ideia, toda a estrutura da nossa organização, a gente nem fala de agenda no começo. Você vai montar o seu primeiro plano, né? Você precisa saber para onde você está sendo produtivo. Se você não sabe o que é importante, você tá cavando a sua própria cova. Eu tô te ajudando a cavar mais rápido, entende? Porque você tá no automático. Não, eu tô nesse emprego que eu odeio, que eu ganho mal, que eu não sou valorizado, eu quero ser produtivo aqui. É muito difícil, tá? E lá no Fluxo a gente tem essa estrutura pronta, onde eu te entrego os modelos ali que a gente costuma fazer toda essa formalização do plano dentro do Evernote ou dentro do Notion, a gente tem essas duas opções. Você entende do zero como que eu monto as metas, como que eu monto essa perspectiva, tem todos os checklists para você seguir e tem a minha ajuda também. Lucas, tá bom, não sei se ficou muito complexo, eu estou dificultando mais do que precisa. O Fluxo é o ambiente para quem quer se organizar. Se você quiser conhecer, toca no primeiro link que está aqui na descrição para você assistir uma aula de introdução do Fluxo. Tá? Vai ser super bem-vindo ou bem-vinda lá com a gente. E aí lá no Fluxo, então, a gente sempre começa trabalhando. Qual que é a sua perspectiva? O que você quer para a sua vida? Depois que eu sei o que eu quero, isso aí é futuro total, meu povo. Não é tipo, o que eu quero até o final do ano. Não se prende no como. O como, ele está muito linkado com o planejamento de 12 meses. Né? Então, em 12 meses eu preciso pensar mais ou menos no como, que eu não posso colocar uma coisa muito absurda. Então, não se prenda no como. Coloca o máximo que você conseguir. Tá? De todas as áreas. Como que eu melhoro todas essas áreas para o máximo que eu posso. Depois que eu tenho isso, essa perspectiva de longo prazo, eu vou precisar quebrar isso em passos um pouco menores, que seria montar uma visão de 3 anos. Como que funciona isso? Eu coloquei na minha visão de vida, né, na minha perspectiva máxima, que eu gostaria de chegar, às vezes com meus 50, 60 anos, fazendo 100 mil reais por mês. Um exemplo, tá? Às vezes você não vai colocar isso, mas vamos supor que você colocou porque você não quer ter problema com dinheiro na sua vida. Não quer ficar dependendo de bolsas aí da vida, né? Enfim, você quer ter mais. E aí, você vai falar, pô, 100 mil é muito absurdo, porque hoje eu ganho 3, hoje eu ganho 4, né? E aí, o que você vai falar? Eu vou quebrar isso em quanto que eu gostaria de estar atingindo para os próximos 3 anos. E aí você coloca, não, se em toda a minha vida eu gostaria de 100, nos próximos 3 eu gostaria de 10. É um pouco mais possível, percebe? Às vezes você faz 4, você precisa dar um jeito de aumentar 6.
às vezes eu vou fazer em horário paralelo e tudo mais. O como a gente não vai pensar agora. Na prática, você vai precisar de 2 listas. Eu sempre faço essa parada, cara. Eu coloquei a minha lista agora e eu vou sempre atualizando porque a gente vai mudando conforme o tempo, né? Então eu coloquei tudo que eu valorizo. Eu coloquei, cara, eu gostaria de morar numa cobertura de frente pra praia. Eu e a minha esposa, a gente vai sempre viajar pro exterior, pegar algumas pousadas lá no Nordeste, enfim. Eu fui colocando no detalhe. Pô, eu gostaria de ser faixa preta no jiu-jitsu. Eu gostaria de tocar violão. Eu gostaria de ser fluente em francês. Eu fui botando tudo da minha vida. Todas as áreas. E aí depois eu quebrei essa visão que é incrível, né? Uma visão completamente diferente da realidade, para uma visão de 3 anos, que é muito mais palpável. Então eu coloquei, cara, na minha lista eu quero tocar várias músicas no violão. Agora, na minha visão de 3 anos, eu vou tocar algumas poucas músicas e agora nas minhas rotinas atuais eu tô treinando violão. Entende? Comecei do zero. Então, essa que é a estrutura. Você não vai pensar no como nesse início. Você quebra isso numa lista de 3 anos. Depois dessa lista, aí sim, você vai colocar a sua data. Eu indico que você comece sempre o seu plano na segunda-feira. Então você vai colocar a sua data certinho, né? Por exemplo, ó, dessa próxima segunda até as próximas 12 semanas, que vai terminar no domingo. Você vai colocar que vai ser o seu primeiro ciclo, o seu primeiro plano. Eu sempre gosto de dar um nome para esse plano, então às vezes você pode colocar, vai ser meu momento da mudança, vai ser o ano da minha vida, vai ser o momento da virada. Cara, você pode colocar qualquer título, né? Mas que ele representa aquele ciclo que você vai fazer. Depois disso, você vai pensar em algumas metas relacionadas com essas perspectivas que você criou, a de 3 anos e a do futuro total. Que seria, por exemplo, se eu coloquei que na minha vida toda eu gostaria de faturar 100, eu gostaria nos próximos 3 anos de faturar 10. O que eu posso colocar de meta para que eu aproxime um pouco? Não que eu vou atingir esses 10, que eu só aproxime nas próximas 12 semanas. Às vezes você vai pensar, eu vou começar a fazer um estudo de tráfego pago, que é tipo uma renda extra que eu vou fazer no horário paralelo ao meu emprego. Beleza. Olha como que essa meta ela é muito mais alinhada com a sua vida e você vai tender a procrastinar. Eu prometo para vocês, meu povo. Você procrastina menos quando você vê sentido. Do que, eu vou ler 12 livros, eu vou começar a correr porque tá todo mundo correndo, eu vou começar a correr também. Não faz sentido, entende? A gente não consegue sustentar uma perspectiva que a gente não vê sentido. Então, por que, por exemplo, lá no Fluxo tem pessoas que me falam, Lucas, minha produtividade aumentou 3 vezes, eu tô há 50 dias fazendo o que eu preciso, sem procrastinar. Será que eu ensinei uma agenda diferente? Será que eu ensinei uma lista de tarefas que ninguém conhece, um método diferente? Não é. A pessoa linkou o que ela busca com a vida dela com ações de hoje. Esse que é o negócio. A sua organização tem que ter ações que te aproximam da sua vida. Se só tem apagar incêndio, se só tem criar atenção para o projeto mais atrasado da empresa, você não vai ser produtivo. Esquece. Às vezes a pessoa ela compra o templatezinho de Notion achando que vai resolver a vida dela. Não vai. Né? O que resolve a sua vida é saber para onde você está indo. Então você vai colocar algumas metas. Vou te dar meu exemplo. Eu tenho uma meta de faturamento, então para essas próximas 12 semanas eu quero um faturamento tal através de tal produto. Né? Então eu coloquei lá. Coloquei também uma meta de saúde, né? Então para quem não sabe, eu era muito magro. Sou magro, né? Mas eu era bem mais, então eu tinha 69 quilos. Hoje eu tenho 77. E eu tava com 85, né? Então eu comecei a fazer muito cardio, muita corrida para emagrecer um pouco no quesito de gordura, né? E aí agora que eu dei uma emagrecida boa, cara, que eu acabei não me sentindo nem tanto bem, nem devia ter descido tanto peso. Mas agora eu coloquei nessas próximas 12 semanas para eu voltar em X peso, né? Para chegar próximo dos 85 que eu tava. E para isso eu tenho as ações específicas, entende? Então, eu coloquei isso uma meta, porque saúde está totalmente relacionada com o meu estilo de vida que eu quero lá na frente. Então, você vai precisar ter algumas metas. Às vezes você vai colocar, eu quero ter mais tempo de qualidade no meu relacionamento. Pô, tá ótimo, é uma baita de uma meta. Eu quero ter 40 mil investido numa conta, porque hoje eu só tenho dívida, eu não consigo pagar. Ou eu vou zerar as minhas dívidas nessas primeiras 2 semanas e nas próximas eu vou ter 20 mil investido. Cara, essa é a evolução, meu povo. Porque se você faz esse tipo de planejamento, você tem 4 anos em um. Né? Porque enquanto está todo mundo naquela correria já desanimou, ela fica até... eu gosto de falar que a maioria das pessoas elas vão viver no limbo, que é quando ele acontece entre o primeiro desânimo de janeiro, né? Então você colocou lá janeiro e tudo mais, fevereiro, carnaval, você já desistiu de todas as metas. E você vive nesse limbo até metade do ano. Então você vai ficar uns 4 meses ali no limbo.
Quando chega na metade do ano, você fala, meu Deus, eu preciso retomar, eu preciso fazer alguma coisa. Aí você coloca mais um mês ali de mudança radical que você não vai sustentar e fica mais 5 meses até dezembro no limbo de novo. Hoje a maioria das pessoas vive no limbo, por isso que todo mundo tá frustrado, cara. A grande maioria tá frustrada, não tem a vida que quer, entende? Vive com muito mais coisas do que não gosta do que coisas que gosta. Esse que é o grande problema. E quando eu coloco isso, eu foco só em 12 semanas. É muito prático. Nossa, eu gosto bastante dessa metodologia. Cara, meus amigos até zoam que esse tipo... Meu livro, que eu falo em todo lugar, cara. É um livro que eu indico bastante. E aí o que acontece? Você vai definir algumas metas. Ele até sugere de 1 a 2 nesse início. Eu gosto que você coloca no máximo 2 no primeiro ciclo, e depois nos próximos você pode colocar 3, mas não passa de 3, você vai perceber que essas metas elas destrincham em muitas ações, né? E aí, o que você vai fazer na prática? Você vai colocar algumas metas alinhadas com a sua perspectiva. Tem que estar alinhada, meu povo, tá? Tem que ser uma pequena fração que vai te aproximar dessa perspectiva. E aí você vai listar poucas ações que se você fizer todo dia, que são rotinas, né? Às vezes algumas vai ser rotina mesmo, que você vai ter toda semana, todo dia. Outras você vai fazer uma vez na semana e acabou, né? Tipo, eu vou fazer uma vez nas 12 semanas ali no meu plano e ela terminou. Por exemplo, vamos supor que você colocou, você está com 30 quilos acima do seu peso. Na sua perspectiva, você colocou, eu vou estar com 30 quilos a menos, vou estar na minha melhor forma física e todos os meus exames eles vão estar regularizados. Que é excelente ter um tipo de meta nesse sentido, porque, cara, eu não acho que academia tem que ser só pra manter, cara. Se te faz bem, se te aumenta a sua autoestima, pô, tem um corpo legal, sabe? Que você se orgulha, você vai pra uma praia, você tira a blusa e você se sente bem com você, sabe? Pô, é a melhor coisa que tem. Então, você colocou esse tipo de meta na sua perspectiva, né? Na sua visão de futuro. Isso é futuro, é completamente longe e às vezes a gente nem sabe por onde que começa. E aí o que acontece? Eu vou quebrar isso em três anos, né? Para os próximos 3 anos. Então, ao invés de perder 30, eu vou perder 10 nos próximos 3 anos. Ótimo, tá? E aí, para as próximas 12 semanas, eu vou perder 5 quilos. Então, em 12 semanas, a minha meta é perder 5. Com base nessa meta, que ela tem um número específico e está alinhada com a perspectiva geral, né, de futuro, você quebra em poucas ações que, se você fizer, você bate essa meta por tabela. Então, às vezes, você vai colocar, o livro ele até traz esse exemplo, eu vou limitar a minha ingestão de calorias em 1.200 calorias por dia, fazer uma dieta de 1.200. Você vai emagrecer, meu povo. Não tem segredo, não é, é o remédio, o remedinho mágico ali que vai me tirar meu peso, é o remedinho que vai me ajudar a dormir, o remedinho que abaixa a minha ansiedade. Para de procurar o caminhozinho fácil. Para com essa parada de eu preciso. É a lipozinha que vai me ajudar a emagrecer. Não é. A gente sabe que é o básico que funciona, que a gente negligencia. A gente não quer passar pelo esforço. E aí, beleza. Se você não está disposto a pagar o preço para sua visão, aceita a vida que vem. Cara, para mim tá tudo bem, sabe? Eu tô fazendo a minha, buscando a minha. Indico que toda a galera do fluxo busque a sua. Agora, não, eu quero o atalhozinho. Beleza, esse não é seu vídeo, tá? E aí, o que acontece? Você vai criar algumas poucas ações. Então, eu vou limitar minha ingestão de calorias. Eu vou, na primeira semana, me inscrever numa academia. Entende? É uma ação pontual. Você vai fazer na primeira semana. Aí, na segunda, a partir da segunda, eu vou ir todo dia na academia. Ou eu vou 3 vezes na semana na academia. Eu vou, na primeira semana, achar um grupo de caminhada para a gente caminhar junto e tudo mais. Eu vou fazer com a minha esposa, enfim. E você vai colocando algumas ações. Eu vou estudar essa área em específica porque ela vai me ajudar a ser melhor remunerado lá na frente. Eu vou começar a estudar gestão, eu vou começar a estudar inteligência artificial, análise de dados. Porque se eu tiver essas habilidades e começar a entregar resultado no meu emprego, às vezes eu vou ser valorizado e eu consigo aumentar esse tipo de renda. Esse que é o negócio. As pessoas elas querem que do nada chegue o seu chefe e fale, como você é muito bonito, eu vou te dar um aumento, porque você faz muito bem o que eu já estou te pagando, então eu vou te dar um aumento. Sendo que a gente precisa começar a buscar fazer mais, cara. Eu fiz um post falando entrega mais do que é esperado de você. Nossa senhora, os mimimi veio com tudo pra cima. Veio falando, nossa, que entregar mais o quê? Aí que surgiu o burnout. Eu falei, beleza, não quer entregar, tá tudo certo, tá? Eu acho que a vida, ela não é justa no quesito cartas que ela dá pra gente, não é justo, entende? A gente tem muita desigualdade, é absurdo isso que a gente vive. A média do Brasil no ano passado foi de 3 mil por mês, cara. Não dá pra comprar nada, não dá pra pagar aluguel, fazer mercado, sobrar dinheiro. Então é muito desigual e injusto, concordo.
Mas eu acho que a partir dos hábitos, as suas rotinas e as ações que você faz dia a dia, aí sim é muito justo. Então, é justo eu não ser uma pessoa ansiosa, porque eu consigo meditar todo dia, eu leio, eu me exercito, eu como bem. Cara, é justo eu não ser ansioso. É justo ter uma pessoa com sobrepeso, porque ela pede 3, 4 iFood por semana. É justo, entende? O problema é que eu preciso pagar o preço do que eu acho que é justo para mim. Se na minha perspectiva eu tô querendo uma vida muito diferente da que eu tenho hoje, eu tenho que ter ações diferentes. E eu gosto dessa estrutura de planejamento porque, com base nisso, você sabe poucas ações que você tem que fazer, como se fosse o Pareto, né? 80%, 20% das ações elas vão trazer 80% dos resultados. Eu sei as poucas ações-chave que eu preciso fazer para que eu prospere naquela área. Então, para te dar um exemplo, por que eu estou postando tanto no YouTube? Cara, porque tá totalmente alinhado com a minha visão de vida. Na minha visão, cara, eu vou ser um dos maiores, eu vou ser o top 5 aqui de produtividade no Brasil, eu quero ter não sei quantos mil alunos, eu quero ajudar não sei quantas pessoas, eu quero fazer as pessoas serem produtivas, saírem desse limbo aí, que é terrível, eu vivi por anos nessa parada, e é uma porcaria, você perde só seu tempo, entende? Então, para isso, é totalmente alinhado eu fazer YouTube todo dia, praticamente, né? Inclusive, uma das minhas metas, a partir de uma semana específica aqui dos meus planos de 12, eu vou começar a postar todo dia mesmo, tá? Então, eu tô postando 5 por semana aqui, e a ideia é postar todo dia, cara. Os 7 dias da semana eu vou postar. E eu vou chegar, eu tenho certeza. Então, porque eu tô pagando o preço das escolhas que eu quero fazer lá no futuro. E aí, uma coisa legal, cara, que no início você não vai começar a ver muita evolução, porque são coisas diferentes e tudo mais. Só que, se você começa a persistir, o resultado ele fica muito acumulativo. Vou te dar um exemplo. Eu estava monitorando quantos inscritos eu ganhava aqui no YouTube por semana. E sempre batia em torno de 10, 15. Aí teve uma semana que um vídeo pegou mais legal, aí começou uns 20, 30, mas estabilizou em 30. Quando eu fui fazer hoje, mais cedo, antes desse vídeo, o ranking, né, para ver quantas pessoas tinham se inscrevido aqui, para ver se o meu conteúdo estava fazendo sentido, eu vi que teve 70 inscritos. Foi a primeira semana que eu rompi os 30 e rompi com gosto, né? Então já foi para 70. Ou seja, bati essa semana aí 2 mil inscritos, cara, tô feliz demais. Então é pagar o preço, é fazer o pouco e constante, ter paciência. Beleza? Essa é a estrutura, meu povo, de planejamento que eu indico que todo mundo coloque. Você não precisa esperar o próximo janeiro para você organizar a sua vida. Coloca essa parada para rodar que vai funcionar demais. Beleza, meu povo? Eu vou deixar como você chegou até o final, que só lenda chega até o final. Eu vou te deixar de recomendação 2 vídeos aqui nos cards, que eles casam muito bem com esse assunto aqui, pode te ajudar a você se organizar melhor. E é isso, meu povo. Conta comigo, vamos para cima.